Como usar PNL, Programação Neurolinguística para vender mais, técnicas para ganhar confiança, segurança, para você ser um profissional cada vez mais completo. Esses foram os assuntos do episódio de hoje, então fica até o final para você conferir todos os detalhes. Roda a vinheta, vamos começar. Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas, um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece, eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está ele, Daniel Mestre. Fala aí, pessoal, como é que tá essa força? Daniel Mestre, hoje vamos falar sobre PNL aplicado a vendas, meu amigo. Isso aí, programação neurolinguística, vamos que vamos. Um assunto que você não gosta muito, né? Eu gosto bastante. Você ama? Bastante. Eu gosto bastante. É isso aí. E ó, para falar sobre o assunto, nós temos uma convidada mega especial. Ela é especialista em desenvolvimento humano, trainer do curso de negociação e vendas e foi formada pessoalmente por John Grinder, o criador da PNL. Atualmente ela é CEO do INEX, Instituto Nacional da Excelência Humana. Ela acredita que para vender bem você tem que primeiro gostar de gente e só depois de dinheiro. Muito bom esse. Ela já participou da segunda temporada do Papo de Vendedor, um episódio sobre gestão de carteira de clientes, o poder do relacionamento entre o vendedor e o cliente. E a gente vai deixar o link aqui para você ouvir depois, hein? Não é para você ouvir agora, para você continuar com a gente aqui. Seja muito bem-vinda, Viviane Lauren, ao Papo de Vendedor. Muito obrigada, Leandro, Daniel, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês e falar de um assunto que eu adoro, que é de vendas, que eu já adoro, e de PNL, que é a minha paixão. É isso aí, Vivi, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. E eu queria fazer a primeira pergunta para você, até para a gente colocar o amigo ouvinte, né, na mesma página. Como é que você explicaria brevemente o que é PNL e por que ela é tão poderosa no contexto de vendas? Programação neurolinguística é uma ferramenta de comunicação e de desenvolvimento pessoal, profissional. Mas se a gente pegar na própria palavra, programação neurolinguística é a capacidade que você tem de programar o seu cérebro através da linguagem. Então a gente tem 3 formas de mudar. A gente mudou o padrão de pensamento, ou o padrão de comunicação que eu tenho, o que eu estou falando eu modifico, ou o meu padrão de comportamento. Então, a programação neurolinguística, ela te ensina a você programar o teu cérebro para te gerar alta performance em qualquer área da sua vida, né? Se fosse em poucas palavras. Interessante, né, Dan? E por que isso é tão importante para o vendedor? Para o vendedor é muito importante porque antes de vender, a primeira coisa que você precisa fazer é uma conexão com o teu cliente. Tá. É você ganhar a confiança, a credibilidade dele, é você conseguir levá-lo ao resultado que ele quer, mas para isso eu preciso ter uma boa comunicação. E a própria palavra comunicação, na linguística dela, a gente já diz, né? Ação de tornar comum. Como eu torno comum o meu relacionamento com você? Então, a programação de linguística, ela te dá ferramentas para que você consiga fazer essa sinergia, essa conexão com o teu cliente e, a partir daí, você fazer um bom negócio, né? Entendi. Então, assim, PNL não é só falar bonito. Não, é falar certo, é falar a língua que o outro entenda, porque as pessoas não falam da mesma forma, elas não se comunicam da mesma forma, elas pensam de forma diferente. Eu não gosto, eu também lido com bastante vendedor, quando você acha que na tua frente você tem uma máquina, você não tem. Tem uma pessoa que é diferente da outra e as pessoas são únicas, a forma de pensar, de conduzir uma negociação, de se comunicar, é uma forma única. E a PNL te ajuda muito a você se comunicar na linguagem daquela pessoa, não na sua linguagem, porque como eu falo pode fazer sentido para mim, mas eu preciso entender como você fala. E a partir daí entender como você funciona e aí sim eu conseguir fazer uma conexão boa para que eu possa entender e atender as suas necessidades, né? Interessante, né? Você tem uma frase aqui interessante, né? Como é que é? Tratar o outro... Tratar o outro como o outro gostaria de ser tratado, o pessoal fala, trata o outro como você gostaria de ser tratado. Não, trata o outro como ele gostaria de ser tratado. Ou como que eu entendo a visão de mundo do outro. Isso a PNL faz, você enxergar a visão de mundo, que a gente chama de mapa na programação linguística. Como que eu enxergo a visão de mundo do outro para que eu possa entender a visão de mundo dele e eu fazer essa conexão de uma forma mais
genuína, mais profunda, né? A programação neurolinguística ajuda você a entender o comportamento humano no geral, né? Exatamente. Como o nosso cérebro funciona. Eu sabendo como o cérebro funciona, fica mais fácil eu ajudar a pessoa que está do outro lado a tomar uma decisão. Mesmo que ela tenha algumas crenças diferentes das minhas, eu entendo que a partir do momento que eu entendo como essa pessoa pensa, eu posso ajudar essa pessoa a tomar uma decisão partindo do ponto de vista dele, né? Às vezes a forma como eu estou vendendo faz muito sentido para mim, mas eu tenho um conjunto de conhecimentos, de habilidades, de experiências que ajudam a eu entender que o que eu estou oferecendo é valioso, vai funcionar e tudo mais, né? A outra pessoa não tem essas bagagens, né? Então, pode ser mais desafiador para essa pessoa entender o que você está querendo explicar, né? Quando você tem um pouquinho mais da visão do mapa da outra pessoa, você pode contribuir de uma forma mais legal, né? E aí a pessoa consegue tomar uma decisão, né? Você consegue se conectar com a pessoa e comunicar para essa pessoa de um lugar onde ela passe a entender. Exatamente. Interessante. É bem isso. E como é que foi essa formação com o próprio John Grinder, assim? Né, como foi essa experiência para você? Quando eu fiz a formação com o John Grinder, foi maravilhoso. Ele é um cara incrível, né? Uma cabeça, uma mente, assim, brilhante. E ele vem ensinando que a gente deve, e se você pegar toda pessoa de sucesso faz isso, aprender coisas novas. O tempo inteiro. A gente está falando de vendas, mas aprender o tempo inteiro é importante. Porque quando você aprende a fazer coisas que você não sabe, você faz novas ligações neurológicas, ou seja, você faz processos neuroassociativos novos, o que te torna mais... A tua visão de mundo vai ampliando. Então, ele veio ensinando isso. Quando eu fiz, o curso chamava O Novo Código da PNL, e ele vem ensinando que você deve fazer coisas que o seu corpo não está acostumado, que você nunca fez, que você nunca aprendeu, para que a partir daí você crie novas conexões e dessas novas conexões você tenha uma visão de mundo maior. Então, toda vez que a gente aprende alguma coisa nova, a gente amplia a gente faz uma expansão de consciência, ou seja, a gente amplia a nossa visão. A gente vê assim, a gente fala, poxa, aquele fulano, o diretor, o CEO tem uma visão muito maior que o... Mas se você pegar, por que ele tem essa visão? Porque ele trabalhou muito, ele foi buscar muita informação, ele foi buscar muito conhecimento, foi aprender a fazer coisas que ele não estava habituado, mesmo que não fosse da área dele. E assim eu fiz esse curso e ele me mostrou ali que a capacidade que a gente tem do nosso cérebro, né? E trabalhando cada vez mais para que a gente possa cada vez ter mais ferramentas para ter alta performance, né? Incrível, né, Dan? Porque a partir do momento, né, Lê, e isso a gente consegue enxergar, tenho certeza que o amigo ouvinte vai conseguir entender que, poxa, tem algumas pessoas que elas sabem muito de determinado assunto, mas parece que vive só naquela bolha em específico. Exatamente. Né? E aí a pessoa, ela tem um conhecimento num núcleo, né, muito profundo, mas a partir do momento que a pessoa, ela expande para outras atividades, para outros tipos de pensamento, para outros vocabulários, você vai expandindo, né, a sua visão de mundo, você vai expandindo as coisas que você entende. É super importante, assim, eu faço um monte de coisa que não tem quase nada a ver com a outra, né, e isso é extremamente legal, porque, poxa, a gente fala de vendas aqui, estudamos vendas há um tempão, mas quando você vai numa aula de luta, você vai numa aula de boxe, né, lá eu sou iniciante. A gente volta a ser aprendiz, né? Você volta a ser aprendiz. É você sempre estar numa posição onde você já tem um conhecimento grande, você vai diminuindo a sua habilidade de aprender, inclusive, né? E eu acho que para vendedor, principalmente, é importante fazer isso, porque venda é relacionamento. Uhum. E você vem com a tua visão de mundo e com a sua bagagem, com as suas experiências. Quanto mais eu tiver informação, quanto mais eu tiver bagagem para desenvolver um bom relacionamento com você, e eu ter um repertório, exatamente, né, de comunicação, isso gera conexão, isso faz com que você ganhe poder pessoal, porque, poxa, ele sabe disso, ela sabe disso, isso ganha autoridade. O vendedor tem que ter autoridade,
né? Ele tem que ter uma impostação de voz boa, ele tem que ter autoridade. E a autoridade se mostra com conhecimento. Então, a gente está aberto ao mundo para aprender coisas que a gente não está acostumado, a se colocar em desafios, né? Tem gente que, opa, o desafio cai fora, né? Mas não, pegar o desafio na mão, deixa eu ver como que resolve isso aqui. Né? Você ser uma fábrica de solução de problemas e não de queixas, né? E tudo isso a gente pode reportar para o vendedor. Como que o vendedor vê aquele não que ele recebeu? Né? O que ele faz com aquele não? Como ele age na frente de um cliente que fala alguma coisa que ele não sabe? Como ele sai dessa saia justa? Ele busca ampliar a visão de mundo dele para que ele tenha um repertório rico. Isso é importante, né? Para o vendedor. Ganha muito poder pessoal, ganha muita autoridade. E você tendo autoridade, a pessoa confia em você, porque ninguém compra nada de ninguém que não confie. E você tem que mostrar confiança, segurança no que você está fazendo. E quando eu tenho dentro do meu repertório, né, poxa, eu gosto de vendas, gosto de boxe, gosto de correr, gosto de filosofia, gosto de música, gosto de tal tipo de literatura. Quanto mais amplo o meu repertório, mais fácil eu encontrar um ponto em comum com outra pessoa. Exatamente. Né? Versatilidade. Exatamente. Né? Exatamente isso. É flexibilidade, versatilidade, é você poder ter uma bagagem grande para mostrar quem é você. Quem é você como vendedor, né? É uma boa pergunta essa. Quem é você como vendedor? Quais são seus pontos fortes, seus pontos fracos? É um exercício muito interessante de ser feito, com certeza. Autoconhecimento, né? Exatamente. Autoconhecimento, exatamente. E você acha que... Por que tem tantos vendedores que não conseguem se sentir seguros na hora de vender? Se o que a gente acabou de falar, né, de autoridade, de postura, de comunicação, se isso é tão importante, e de repente quem está nos ouvindo falou, pô, verdade, verdade, verdade. Ei, como é que essa pessoa que falou verdade, 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 às vezes se sente inseguro de lidar com um cliente novo? Eu acredito que muitos vendedores começam a se sentir inseguros porque escutam um não, escuta outro não, escuta outro não, e ela começa a levar o não para a identidade dela, não entendendo que aquele não... Primeiro, eu sempre falo, eu nunca ouço não. Aí a pessoa fala, você é mentirosa. Eu falo, não sou mentirosa. Você é arrogante? Eu falei, não sou arrogante. Eu não escuto não, porque se eu levar o não para mim, para minha capacidade de venda, eu vou abalar minha autoestima. E quando você vier com a sua autoestima abalada, você não consegue fazer nada. Não vender e qualquer outra coisa, você não faz nada. Se eu levar o não para o meu produto, para o meu serviço, começar a acreditar que o que eu vendo não é bom, não é legal, a minha comunicação, ela é expressada. Você vai fazer a leitura da minha comunicação. E a hora que eu comunicar uma coisa que eu não acredito, o comprador com certeza vai sentir. Ele vai falar, putz, não senti firmeza nisso aí. Não, entendeu? Então, eu não escuto não, eu escuto assim, ele ainda não me disse sim. Porque a hora que eu escuto isso, eu vou escutar o que eu quero escutar, ele ainda não me disse sim. E uma das pressuposições da PNL é a responsabilidade da comunicação e do comunicador. Ou seja, se ele não me disse sim, eu ainda não abordei esse cliente da melhor forma possível. Ou ele ainda não está pronto para comprar. Eu tenho que prepará-lo. Eu sempre vou trazer a responsabilidade para mim de qualquer forma. Então, assim, nessa negociação nossa, alguma coisa não aconteceu como deveria ter acontecido. Eu não entendi a dor dele, eu não entendi o desejo dele, eu não busquei o critério, eu não fiz primeiro uma conexão boa. O que aconteceu? Né, nessa negociação que não gerou o resultado que eu queria. Mas para isso a gente tem que pensar, eu falo assim, quando eu escuto ele ainda não me disse sim, eu tenho que pensar em estratégias. Eu tenho que sair de lá pensando assim, o que eu falei que eu não deveria ter falado? O que eu fiz que eu não deveria ter feito nessa negociação? Ou uma pergunta ao contrário de estratégia, o que eu não fiz que eu deveria ter feito aqui na hora que eu estava aqui com esse meu cliente? Ou seja, se você parar para sempre fazer uma reflexão em cima dos resultados que você tem, você vai realmente evoluir. Agora, se você levar o não, sair de lá, começar a culpar o cliente, aquele cliente é um saco, não dá, ele é muito difícil, ou seja, eu começo a colocar toda a responsabilidade ou a culpa no outro, eu não tenho nada para aprender. Eu sempre falo assim,
A gente sempre tem que tomar, eu não digo culpa, mas a responsabilidade para a gente. Porque quando eu trago a responsabilidade para mim, está na minha mão resolver isso também. Porque se eu colocar a responsabilidade em você, você é um chato, hein? Putz, você é um cara aí difícil. Aí você se torna vítima, né? Vítima das circunstâncias. Não tinha nada que eu podia fazer, né? Então, o vitimismo, ele é uma característica de uma pessoa imatura. Porque ou eu me vitimizo, ou eu terceirizo, não, porque a culpa é do fulano. Ou eu justifico, porque... E você fica num lugar de pouquíssimo poder de transformação. Nenhuma, né? Eu vendo quando eu tenho sorte, eu vendo, né? Aí não, se o cara for bacana, compra pra me ajudar a gente, pelo amor de Deus. E não dá. Não fazer. O que não fazer. Ajuda eu. Compra pra me ajudar, que eu preciso bater minha meta. Gente, ninguém vai comprar nada por sua causa. Ela vai comprar porque ela tem uma dor, um desejo, um anseio. Ela precisa resolver um problema. Isso, ela vai comprar por isso, não vai comprar para te ajudar. No final do dia, a gente sempre toma decisões, né, por exemplo, de comprar em cima do que eu quero, né? Sim. Agora eu preciso entender o que você quer. Isso. E eu preciso entender a sua linguagem. Isso. Eu preciso entender a sua comunicação, o que é importante para você, qual é o teu critério. Eu tenho que conseguir, nessa nossa interação, entender isso. O que você precisa? Você tem alguma dor? Você tem algum desejo? Você tem algum problema a ser solucionado? É isso que eu tenho que estar ali muito atenta, fazendo uma conexão com você, entendendo isso, né? E a programação neurolinguística, como é uma ferramenta de comunicação, você consegue fazer uma leitura muito boa da comunicação verbal e não verbal. Eu falo que o não verbal é mais forte ainda. Mais forte. É 55% da comunicação. Se eu estiver olhando para você, eu não preciso nem preciso da tua resposta. Eu sou casada pela segunda vez, né? E quando eu estava começando meu relacionamento com meu marido, eu perguntava, você quer ir em tal lugar? E eu olhava para ele e não esperava a resposta. Eu falei, eu já sei. Aí eu falei assim, eu já sei, você não quer. Ele, como que você sabe? Eu falei, você vai aprender. Ou seja, você não precisa esperar a pessoa te responder, porque a comunicação não verbal das pessoas gritam. Se você estiver atento no mundo a perceber, aprender a fazer essa leitura, né? E o ponto da insegurança também, Lê, tem essa questão da comunicação do outro, né? Que, poxa, a pessoa me falou não e tal, é ruim, né? Mas a insegurança também parte, e aí a Vivi pode me falar o que ela acha, né? Mas a falta de confiança, a baixa autoestima, ela também vem muito do diálogo interno, da comunicação interna, né? Do que eu falo para mim mesmo dentro da minha cachola antes de abordar o cliente, né? Então, o vendedor ele precisa ter uma pequena reflexão sobre o tipo de diálogo interno que ele está tendo, porque se o diálogo é, nossa, eu não sei tudo sobre o meu mercado, vão me perguntar um negócio que eu não sei, nossa, eu perdi um monte de venda na semana passada, putz, eu sou meio burro, aquele, né, e aí vai daí para baixo, né, Vivi, tem diálogos internos extremamente complicados. Né? Se eu vou me maltratando no meu diálogo interno e pesando, como que eu vou demonstrar segurança na frente da outra pessoa? Se quase que eu não confio em mim mesmo, como que na hora que eu estou na frente do meu cliente, eu vou querer ter uma postura de autoridade? Exatamente isso. Mas dá para mudar o diálogo interno? Dá para você se policiar. Eu falo assim, você pensa sobre o que você pensa? Porque a gente vai ter milhões de pensamentos num dia. Alguns que não te geram, assim, não te trazem prejuízo. Eu vou escovar o dente, eu vou no banheiro, eu vou beber água, eu vou almoçar. Mas tem pensamentos, e a maioria deles, e o Daniel está certo, destrutivos. Até pela defesa do teu cérebro, que ele está alerta para te defender, ele vai guardar muito mais as coisas negativas do que as positivas. Então, você tem que parar para pensar, isso que eu estou pensando, eu estou verbalizando, nem que seja para dentro, que é a maioria do tempo, me ajuda ou me atrapalha? Pensar que eu não sou um bom vendedor, isso me ajuda ou me atrapalha? Como que eu posso pensar ao invés disso? Eu tenho que mudar meu diálogo interno. Eu tenho que pensar que tudo que eu falo vai gerar uma consequência. Isso que a programação neurolinguística faz. Eu programo o meu cérebro através da linguagem. Para pensar diferente, para ter novos modelos de pensamento. Um dia eu estava na minha formação de coaching, a gente estava lá no coffee,
E o pessoal falou, você comeu aquilo lá? Eu falei, não, eu não sinto falta do que eu não conheço. Brinquei. Daí eu fui pensar sobre o que eu falei, eu verbalizei, eu não sinto falta do que eu não conheço. Nesse contexto de comer uma coisa ali, está bem colocado. Agora, se eu levo, e o cérebro generaliza, se eu levo essa frase, eu não sinto falta do que eu não conheço, para outras situações, eu não vou me abrir para aprender nada novo. Uhum. Se eu tiver um relacionamento e meu relacionamento terminar, eu não sinto falta do que eu não conheço, eu não vou me relacionar com mais ninguém. Ou seja, é uma frase que vai me impactar negativamente em outras áreas da minha vida. Então, eu tenho que estar alerta no que eu estou pensando. Ah, eu não sou boa, eu não sei as coisas, eu sou pior que o fulano. Peraí, para refrasear. Eu sempre falo assim, Ninguém gosta de mim. Ninguém gosta de mim. Eu sou um fracasso, eu não nasci para vender. Essa é uma frase que muitos vendedores falam. Uhum. Eu não nasci para isso. Então, peraí. No coaching eu brinco, eu falo assim, vamos melhorar essa frase? Eu ainda não aprendi a vender de uma forma que seja adequada. Vamos melhorar essa frase? Eu posso aprender a vender de uma forma boa. Vamos melhorar essa frase? Eu posso ser um grande vendedor. Ou seja, você sai de algo limitante para algo totalmente possibilitador. Mas para isso, você tem que melhorar as frases que você está se dizendo. E aí entra o problema, né, Lê, que as pessoas elas não param um minuto para pensar sobre os próprios pensamentos. Exatamente. Pelo contrário, a maior parte das pessoas, no primeiro momento de silêncio que elas têm, elas ligam a televisão, elas ligam o rádio, elas vão conversar com alguém, porque o silêncio, ele é extremamente desconfortável, né? A prática da meditação, que todo mundo fala que é super difícil, e é óbvio que é difícil, porque se o meu diálogo interno é esse tipo de diálogo, e eu tenho que ficar sozinho dentro da minha própria cabeça por 5 minutos, fudeu, né? Não tem, é extremamente desconfortável. No livro O Jogo Interior de Tênis, né, de Timothy Gallagher, que da onde surgiu o coaching, ele fala exatamente isso, que o adversário do jogador de tênis não é o que está do outro lado. É ele dentro da própria ele cabeça. dentro dele mesmo. Eu não sou bom o suficiente, eu não estou preparado o suficiente. Hoje o cara está melhor que eu. Ou hoje eu estou melhor que o cara. Mesmo que você pense isso, na hora que você está performando, você já saiu do estado de presença. Então, foi para uma arrogância que é prejudicial. Exatamente isso. É bem o que você está falando, Danilo. Antes da gente continuar o nosso bate-papo aqui, aproveita que você está no YouTube, já deixa o seu like e se inscreva no canal do Papo de Vendedor. Por que, Daniel Mestre? Porque está rolando uma campanha. Uma campanha. Nós temos uma meta e a gente... duas metas. Duas metas. Uma meta e depois a gente dobra a meta. Super meta. Né? Uma metodologia familiar a todos conhecida os brasileiros. Do povo brasileiro. Com 10 mil seguidores, eu vou raspar a barba. Com 20 mil seguidores, o Leandro vai raspar careca. Aqui a gente entra na brincadeira, né? Quero ver essa, hein? E não tá demorando pra acontecer. Pelas nossas projeções, a minha barba já foi. A gente tá lutando pelo cabelo do Leandro. Exatamente. Eu só divulgo aqui até chegar na meta dele, depois eu vou parar de falar. É isso aí. A gente tava falando como é que é o termo? Meditação. Não. Quando a gente... diálogo interno. Diálogo interno. A gente tava falando de diálogo interno. E teve uma coisa que aconteceu essa semana, eu acho que é legal comentar, porque aconteceu comigo e foi uma coisa de muita intensidade. Na segunda-feira, eu fiz uma reunião com uma empresa que está prestando uma consultoria pra gente, inclusive de podcast. E aí, é um casal e eles apresentaram três potenciais futuros convidados do Papo de Vendedor aqui e tudo mais. E eu comecei a ver o que essas pessoas estavam fazendo no Instagram, título de trabalho, né? E Vivi, aquilo começou a me dar uma ansiedade do tipo assim, cara, a impressão que eu tinha era de que eu não estava fazendo nada. Eu comecei a ficar ansioso, eu comecei assim, durante 5 minutos, o meu diálogo interno foi extremamente agressivo comigo. Eu até fechei o computador, né? Aí eu levantei e falei assim, bem rápido, assim, tava de pé na sala, eu falei assim, bem rápido, 3 coisas pelo qual eu sou grato hoje. Isso. Pau, e pum, na hora, assim, ó.
Parece que, sabe, Cortou. cortou. Exatamente isso. Mas isso é um uma nível boa de técnica. consciência, né, Vivi? Quantas Essa é uma pessoas boa conseguem técnica. fazer isso, né? Eu falo assim, para cada reclamação, 3 motivos para agradecimento. Boa. Aí você vai quebrando esse ciclo. Agora, você está falando de diálogo interno, a gente está falando de diálogo interno, esse é o pior defeito que o vendedor tem. Por quê? Porque eu estou negociando com você e ao invés de eu estar numa escutativa, prestando atenção no que você está falando, eu estou no diálogo interno, preparando respostas. Agora eu vou falar isso. Agora eu vou dar essa resposta para ele. Agora eu vou Agora mostrar. ele vai ver. Agora ele. Não, né? Agora eu vou mostrar tal coisa. Gente, quando você está em diálogo interno com o teu cliente, você não está se conectando a ele de jeito nenhum. Então começa a treinar em casa, eu já vou dar dica, começa a treinar em casa. Diminuir a voz que está dentro de você. Isso é exercício de submodalidade da PNL. Diminui a voz, leva essa voz para longe, deixa a voz cada vez mais lenta. Começa a fazer esse exercício, principalmente para quem tem dificuldade em dormir. Porque parece que vem uma galera conversar com você. Tchau, eu falo, gente... Diálogos internos, né? Vários, Discussão né? em grupo. É uma multidão. Eu falo assim, faz esse exercício, leva a voz para longe. Joga uma bolinha e manda pro pessoal Abaixa buscar. como se você estivesse com o controle remoto da televisão na mão, abaixa o volume e deixa a voz cada vez mais devagar e mais lenta. Porque esse é um exercício que o vendedor tem que fazer, porque quando eu estiver com o meu cliente, eu tenho que estar em estado de presença, eu preciso estar com escutativa, eu não posso estar pensando em alguma coisa, porque eu tenho que escutar qual é a dor dele, qual é a necessidade dele, qual é o anseio dele, qual é o problema que eu preciso resolver dele. Só que se eu estiver conversando comigo mesmo, eu vou perder muito da conversa dele. O cérebro não faz 2 coisas ao mesmo tempo. Ou eu estou conversando comigo, ou eu estou conversando com você. Não dá para fazer as 2 coisas. E às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas eu fiz as perguntas do levantamento de necessidade, sim, mas você ouviu, Você ouviu a as resposta? Exatamente isso. Não, Você ouviu as respostas? Eu já ouvi call de vendedor, né? Principalmente mais junho, tá começando na carreira, então ele tá com as perguntas que ele tem que fazer pro cliente, assim, né? Aí às vezes tem pergunta que é um pouco mais difícil, sei lá. Você já teve que demitir algum vendedor que não performou na tua equipe? E aí o cliente, ele dá uma resposta que é, sim, eu já tive, que é ruim. Ah, você já perdeu dinheiro em golpe? Ah, sim, eu já perdi. Aí a pessoa, ela responde assim, que ótimo, tal. Então Ela nem ouviu. Não tava... ela tá checando, tipo, ele tem essa dor aqui. Sabe? Achei um... Que ótimo. Né? Aí a coisa da conexão é, puxa vida, que pena, olha só. Quebra o rapport na hora. Na né? hora. Cara, você fala uma coisa ruim, o cara fala, que bom. Que maravilha, nossa, que maravilha. Show pra quem, né? E acontece, hein, Lê? Acontece, Demais. porque a pessoa não tá ouvindo. E se Ela a tá pessoa tá dentro com uma dela. listinha de pergunta e ele tá preocupado em fazer a listinha de perguntas, muitas vezes você perde a oportunidade de fazer uma pergunta melhor, que tem a ver com o contexto, né? Porque, Se você tiver conectado... Vivi. Ela tá me falando um negócio super interessante. Eu não continuo a conversa, eu pego outra coisa nada a ver e toma. Quebra de novo. Poxa vida, né? Isso é a falta de interesse no outro. Acho Isso que- mostra a falta de interesse no outro, né? Uhum. E tem um negócio também, né? Porque assim, às vezes o amigo ouvinte, às vezes tem, né, cliente nosso que tá ouvindo, né, aluno do programa de aceleração, e fala assim, pô, mas no treinamento vocês ensinam a criar a matriz de qualificação, de levantamento de necessidades, a gente ajuda os alunos a fazerem isso, né? Então quer dizer que eu não vou ficar olhando para as perguntas, tal? Eu falei assim, não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A primeira coisa é estudar as suas perguntas. Então se você tem 10 perguntas, estude as 10 perguntas, estude a pergunta 1 tá emendada na 2, a 2 na 3 e tal. Só que quando você estiver falando com uma pessoa, esteja presente na conversa. Não fica olhando para a pergunta. Preparo. Porque se você tá preparado, eu não preciso olhar a pergunta se eu tô preparado. Eu tô aqui, tô batendo papo e tal. E aí, às vezes, eu não preciso fazer a pergunta 2, a pergunta 3, da 1 eu pulo pra 4. Porque conecta melhor com aquela resposta que você me deu e tá tudo certo. E às vezes a pessoa já falou a resposta. Sim. Né? Já Sim. falou a resposta. E mais importante do que você saber as perguntas, aí fica uma dica. Mais importante do que você saber as perguntas é por que você precisa saber disso. As Porque respostas. Né? às vezes uma pergunta um pouco diferente faz mais sentido com a conversa. Fica mais conectado. Você consegue respostas até melhores do que aquela pergunta simples. Né?
Mas as pessoas, elas estão perguntando, tem aquela característica quase de interrogatório, né, Lê? Exatamente. Que o policial natural, não tá, né? O policial não tá preocupado em estar conectado com a pessoa, Ele né? quer quebrar a Ele quer quebrar a conexão. Quebrar a rapport. É. A gente sempre fala que a comunicação ela é avaliada pelo resultado que ela gera. Isso. O que você quer daquelas... Eu digo para vendedor... Uma das perguntas foi por que o vendedor se sente inseguro. Uma das respostas que eu vou te dar é porque ele não se preparou. Sim. Porque se ele tiver preparado... E o livro do Timothy Galli, ele falava exatamente isso. Ele pegava o tenista, que ele era coach do tenista, ele fazia o cara se preparar... No último. Assim, no detalhe do ponto da bola, do tênis, como tinha que vir. Assim, nos últimos detalhes, ali ele podia falar, ele podia pensar, ele podia... Só que quando ele tivesse em alta performance, se ele estava dentro da quadra, flow. É flow. É estado de presença. O que é o flow? É você estar presente no que você está fazendo. Uhum. Isso é flow. Agora, se você tiver com o papelzinho lendo, você tem que ter um script, você tem que ter preparo. Estuda antes. O seu cérebro, ele aprende com a repetição. Uhum, uhum. Como você aprendeu tabuada? Repetindo. Estuda antes. A insegurança dos vendedores vem pela falta de preparo. Uhum. E se ele não tiver preparado, ou se ele tiver com a autoestima dele abalada, ele vai ter problema. E quanto mais você se prepara, mais seguro você fica. Exatamente. Né? E quanto mais você realiza, né? Quanto mais repetições você faz, mais você tem evidências de que você consegue, de que você é capaz. E aí você fica tranquilo, né? Porque eu faço isso todos os dias, como que eu vou falar que eu não consigo? Se ontem eu fiz. Ensaio mental é uma ferramenta da PNL muito boa. Você, antes de performar, antes de você atender o teu cliente, você fazer um ensaio do que ele pode me perguntar, o que eu vou responder. Eu me preparar como se eu já tivesse atuado naquela negociação. Eu faço isso antes. Então, eu crio essa imagem, eu vencedora nisso, eu performando na frente dessa pessoa, o que ele vai me falar, o que eu vou responder. Este preparo te traz segurança. A hora que você entra lá, você vai performar da melhor forma possível, sem dúvida. Porque o teu cérebro aprendeu o caminho. Ele foi aprendendo o caminho, ele já viveu aquilo antes de mesmo te ter acontecido. E aí tem conexão com o estoicismo também, né? Que é você ter a leitura do pior cenário que pode acontecer, né? E aí se você já viu o pior cenário, você já pensou em uma solução para ele, você está preparado para qualquer coisa. Exatamente. Né? Você não é pego de surpresa. Porque o otimismo tem isso, né? O otimismo você pensa que vai dar tudo certo. Aí a primeira coisa que dá errado na reunião, você trava, né? Não prepara. Então, o otimismo, ele tem toda a parte legal da visualização positiva, que vai te colocar no ânimo, que vai te dar motivação. Mas se a gente estiver preparado só para as coisas darem certo, a primeira coisa que dá errado é um balde de água fria. Né, Daniel? É treino. Se a pessoa me perguntar tal coisa, e se ele colocar tal objeção? O que eu posso responder? Isso é se preparar. Preparar para todos os cenários. É se preparar. E se ele falar tal coisa, o que eu posso responder? Ou seja, esse preparo te traz segurança. Conhecimento, preparo. Vocês têm um podcast maravilhoso que vocês dão aí milhões de ferramentas para o pessoal. Prepara, gente. Uhum. A pessoa, ela se sente insegura, a insegurança, o medo, é a falta de conhecimento. Porque se você tiver aquele conhecimento, você não vai ter medo. A pessoa vai dirigir, se ela não souber dirigir, ela vai ter medo de entrar no carro e dirigir. Uhum. Agora, se ela se preparou, se ela aprendeu, se ela repetiu, se ela fez aquilo várias vezes, por que ela vai entrar no carro e vai sentir medo? Aí depende do diálogo interno de novo, porque às vezes as pessoas sabem dirigir, dirigiu certinho um puta tempão, fez uma barbeiragem ali de repente, e aí a pessoa fica com aquele negócio, você vai errar de novo, vai acontecer de novo. Se o meu foco tá só naquilo que deu errado, talvez eu fique inseguro de dirigir de novo. Aí precisa prestar atenção no que você está vai pensando. Programar. Exatamente, senão você está programando para errar de novo. Exatamente. Né? Eu falo que a programação neurolinguística, ela deveria chamar reprogramação, porque a programação foi feita. Eu não sei o que você escutou quando você era pequeno. Olha, você não vai ser nada, você não nasceu para ser ninguém. O que você escutou que marcou e você leva o resto da vida? Né?
Antigamente, a gente falava assim, não deu para nada, vai ser vendedor. E hoje não é verdade. Vendedor é uma profissão maravilhosa, super reconhecida. Hoje, um bom vendedor ganha muito dinheiro. Ele precisa de preparo. Mas o que você escutou na tua infância que impactou positivamente, que fez uma programação no seu cérebro através da linguagem, que foi positivo? Ou o que você... ou te falaram, você é preguiçoso, você não faz nada direito, menino. E você levou aquela programação para o resto da vida. Então, é isso que agora... Olha, e não vamos culpar os pais, porque eles fizeram o melhor que podiam com os recursos que tinham, que já é uma predisposição, né? E foram programados. Então, vamos cortar a herança maldita. Só para não propagar, né? Exatamente. Então vamos parar na gente. Então vamos ter consciência. A gente erra de outro jeito que os nossos. Cara, mas assim... E ter amor próprio. Isso. Porque assim, Leandro, se você for no palco lá, você erra, você comete a maior gafe lá em cima, você vai descer super chateado, sabe o que eu vou falar pra você? Ah, Lê, não foi nada, ninguém nem percebeu. Agora, se eu subo no palco e eu erro, eu vou me punir um mês. Eu não sirvo pra nada, porque eu faço tudo errado. Por que eu... Para você, eu acolho e para mim eu destruo. Então é isso que a gente tem que começar a parar para pensar, no que a gente pensa o tempo todo, no que eu verbalizo, o que eu falei, isso aqui tá legal, eu pensar dessa forma, porque o que eu falo é o que eu penso. Isso. E ó, é um exercício diário, é um exercício dificílimo e assim, cara, mas que vale a pena. Não, vale a pena primeiro com a gente e vale a pena para com os nossos, né? Sem os nossos dúvida. Próximos. Você tava falando, eu me vi em vários momentos assim, eu interagindo com... Eu tenho 2 filhas, né? A Milena de 8 e a Isabela de 3. Eu acabo citando mais a Milena porque ela tá numa fase de colérica, vamos colocar assim, né? Ela tá numa fase que ela quer enfrentar, ela quer... E às vezes eu falo, não, eu tenho que quebrar o ciclo, eu tenho que, né? Eu tenho que mudar... É um desafio diário. E a importância de prestar atenção no que você coloca para fora mesmo, porque você cria uma profecia, né? Sim. A Renata vive me corrigindo, fala assim, putz, essa semana vai ser foda pra caramba. Tá? Pronto, assim será. Né? Já será. Acabou de prever o futuro, né? Você tá falando pensa que vai ser assim, que tudo que você falar né? vai vir um assim será. Então... Já mudou bastante, né? Já mudou bastante. É bem por aí. E Vivi, quando a gente fala de PNL, é muito comum, né? O amigo ouvinte, o vendedor, a vendedora, já ter escutado sobre rapport. Né? Eu acho que até aqui a gente já está com quase... estamos entre 35 e 40 minutos de programa. Eu acho que já teve muita coisa muito mais interessante que rapport, né, para o amigo ouvinte, do que necessariamente só falar de rapport. Né? Mas uma das coisas que eu queria trazer no tópico rapport é o lance de você não deixar a coisa muito mecânica. Principalmente se você estiver fazendo espelhamento, né? O cliente gosta de cabeça. Eu aprendi que tem que... E aí virou uma coisa meio que quase que uma mímica, né? O que você acha de rapport? Como é que você lida com rapport? E principalmente como é que o rapport pode ficar de uma forma mais natural e não numa forma mecânica? Quando eu ensino rapport, a pessoa fala, não, mas isso aí vai ficar muito esquisito, né? A pessoa cruza a perna, você cruza a perna, a pessoa cruza a mão, você cruza... Eu falo, gente, o rapport, ele é uma dança. Para mim, ele é uma dança. É como se eu estivesse acompanhando a pessoa no mapa dela. O que eu quero fazer é com que eu consiga respeitar e entender o mapa do outro. Então, ele tem que ser sutil, discreto, elegante. Eu não posso... ele tem que ser algo que a pessoa nem perceba que você está fazendo. Mas isso é treino. Hoje eu nem percebo, mas eu sei. Por exemplo, eu falo alto, eu entono muito a voz, eu tenho uma... Mas se eu for falar com uma pessoa que é mais sinestésica, que eu sei que fala um pouquinho mais baixo, eu vou falar um pouco mais baixo, mas não precisa ser exatamente como ele. Eu só quero acompanhar o padrão da pessoa. Por que eu quero acompanhar? Porque se você é uma pessoa que está totalmente parada e eu tenho movimentos, ao invés de você prestar atenção no que eu estou falando
eu vou distrair você com um mapa muito diferente do seu. Então, o rapport, ele serve para mim, para que eu me conecte com você, entendendo a sua comunicação. Então, deixa eu entender a sua comunicação. E deixa eu acompanhar a sua comunicação. Verbal, não verbal, mas isso é treino. Hoje eu nem percebo mais que eu faço. Já está numa competência inconsciente. Eu nem sei que sei. Eu faço. Entendeu? Eu faço. É natural. É o estado da arte. Mas no começo vai ficar meio artificial? Talvez sim. Treina com os da casa. Isso. Treina com os da casa, com um amigo. Entendeu? Mas procura... Não precisa também fazer uma mudança radical do dia para a noite. Hoje eu vou perceber, hoje eu vou abrir a minha percepção só para ver quem fala alto, quem fala baixo. Quem fala rápido, quem fala devagar. Quem entona a voz e quem quase não entona a voz. Eu vou começar a perceber quem gesticula muito e quem quase não se gesticula. Então eu vou percebendo e vou colocando, fazendo um treino diário, abrindo o filtro para cada dia perceber uma coisa e mudar alguma coisa em mim. O que eu não posso é fazer o teu curso e falar, pô, legal o curso do Daniel, o curso de vocês, maravilhoso, e não colocar nada em prática. Perfeito. Porque aí o que eu fiz? Eu peguei conhecimento e não transformei em nada. Exatamente. Não agiu, não vai ter resultado. É agir. Porque não adianta, não funcionou, mas você treinou. Você colocou em prática o que você aprendeu? O Leandro te ensinou isso. Você testou? Porque conhecimento é muito diferente de sabedoria. É muito diferente. Eu posso conhecer as coisas, mas eu gerei resultado para mim através do que você me ensinou. Isso é ser sábio, né? Mas o que eu vou dizer, assim, é treino, até ficar natural. E é entrar na frequência da outra pessoa, ao invés de... As pessoas, elas confundem com imitar a outra pessoa, não é imitar. Né? Imitar é ruim. Horrível. Né? Inclusive, a pessoa pode ficar ofendida. Exatamente. Ao invés de funcionar, vai afastar. Exatamente. Né? Agora, se você tenta entrar na mesma vibe, né? Se você tenta, né, se comportar um pouquinho mais como a outra pessoa, como a Vivi falou, a comunicação flui um pouco melhor. Porque uma pessoa falando baixo e a outra gritando, a conversa tá meio... Né? Daniel, você está falando uma coisa muito importante, que eu falo assim, eu falo sempre isso para os vendedores. Eu falo, gente... Tem aquela pessoa na tua frente e resolva o problema dela. Tenha empatia pela pessoa. Se coloca, às vezes, no lugar dela para que você sinta o que ela sente. Coloca um coração perto do outro. Goste de gente. É o que eu falo, goste de gente. Se você está lá só pelo dinheiro, não vai dar certo. Não vai. Vendedor que vende coisas só por dinheiro não vai para frente. Eu sei que vendedor gosta de dinheiro. Porque senão não teria essa profissão de bater meta, de ganhar comissão. Todo vendedor gosta de dinheiro. E dinheiro é bom, eu não vou falar que não é. É bom. Resolve muita coisa na nossa vida. Dá tranquilidade. Eu gosto de ganhar dinheiro, eu gosto. Eu gosto de vendas, gosto de ganhar dinheiro. Mas dinheiro tem que ser consequência de um trabalho muito bem feito. Eu primeiro tenho que atender a sua necessidade. Atendi, superei sua expectativa, fidelizei. O dinheiro vem para mim. O dinheiro vem para mim seu, o dinheiro vem que você vai indicar alguém para mim. Se eu fizer algo extraordinário, fora da curva, um vendedor que a pessoa nunca esqueceu na vida. Não tem o professor que você nunca esqueceu? Tem vendedor assim, que você sabe que às vezes você está até pagando mais caro, mas aquele cara é aquela cara de confiança, que não vai te largar na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Aquele cara quer... Eu acho que quando você consegue desenvolver um relacionamento além do produto ou do serviço, aí você fidelizou o cliente, aí sim o dinheiro vem para você. Mas primeiro entenda e atenda a necessidade do outro, depois pensa no dinheiro. Porque se você estiver vendendo na frente da pessoa e ela perceber que você só está querendo o dinheiro dela, ela nem vai comprar de você. Na verdade, se o dinheiro está em primeiro lugar, se a pessoa não tiver necessidade, você empurra mesmo assim. Porque é só o dinheiro que importa. Não, eu já fui numa loja uma vez, quero um sapato preto, a pessoa voltou com azul marinho.
Eu falei, mas eu pedi preto. Não, mas esse vai ficar melhor. Ele não tinha o azul marinho, ou o preto. Queria empurrar. Me dá o Gente. dinheiro aí, né? Não Eu funciona. sempre falo para o vendedor, supra a sua necessidade básica, Uhum. que é casa, comida, porque se você tiver com essas encrencas, você não vai estar atendendo o outro. Isso. Você vai querer atender a sua necessidade. Se você Perfeito. quiser atender a sua necessidade numa venda, você não vai nem vender. Pior ainda, quanto mais você Não, vai daí é querer, desespero. menos você vai vender. É desespero. Entra no desespero. Exatamente isso. Mas antes da gente continuar o nosso bate-papo aqui, eu quero reforçar que a turma nova do programa de aceleração de supervendedores, a nossa mentoria, está com as inscrições abertas. Eu quero convidar você, que é ouvinte do Papo Empreendedor, a fazer uma reunião estratégica com o meu time, ou, se der sorte, comigo pessoalmente. Para você conhecer todos os detalhes do programa de aceleração, é só você clicar no link que acompanha este podcast, colocar os seus dados e o nosso time vai entrar em contato com você, tanto pelo telefone quanto pelo WhatsApp. Agora, se você quer organizar as oportunidades de negócio do seu funil de vendas e fazer uma gestão de carteira de clientes que te ajude a bater meta de vendas com consistência, quero convidar você para conhecer o Plumes CRM, o nosso patrocinador aqui desta temporada. Inclusive é a ferramenta que nós usamos na nossa operação comercial. Os dois links estão na descrição deste conteúdo. Agora sim, vamos para o bloco 2. E crenças, né? Que tipo de crenças limitantes, Vivi, você mais encontra em quem trabalha com vendas, às vezes mesmo que seja um profissional experiente? Olha, não tem como não falar de crenças, até no meu curso eu faço sobre crenças, porque crença é o que mais pega vendedor. Uhum. Crença limitante. O Brasil começa depois do carnaval, agora nós estamos na época de crise. Quando O não Brasil esteve. tá em crise desde Quando não 85. foi, né? Quando não esteve. Eu nunca ouvi o Brasil está bem. Não, eu não posso ligar para o cliente depois das 6 horas da tarde, é chato. Na hora do almoço, imagina que eu vou ligar. Segunda-feira de manhã não é hora de ligar para nenhum cliente, que ele está focando no que ele está fazendo. Na sexta-feira à tarde, já saiu para o happy hour. Se eu começar a ter esse tipo de crença, fora as que você acredita de você, né? Eu não sou bom para vender, eu não tenho uma boa oratória, o fulano é melhor que eu, e hoje em dia a comparação está estragando muitas pessoas, porque você olha uma coisa virtual, acredita que aquilo é verdade, que a vida daquela pessoa é maravilhosa e a sua não. Então, se você tiver esse sistema de crença, a nossa crença, ela determina o nosso comportamento. E o nosso comportamento determina o nosso resultado. Mas sabe o que a gente tem consciência? Concreto, só resultado. A gente não tem nem do comportamento que a gente gente não tem consciência, muito menos da crença. Uhum. A Daí crença é volta no muito inconsciente. autoconhecimento, né? É o que eu vou falar? Olha o resultado. Já que eu só tenho como concreto e eu consigo enxergar resultado, olha para a tua meta. Olhou a meta, é o resultado que você queria? Ok, avança. Não é? Vamos olhar o comportamento. Eu falo para o vendedor, traga para a consciência o comportamento. Quantos clientes você atendeu por dia? Anota quantos WhatsApp você passou, quantas visitas você fez. Atividades de Anota. dentro do seu controle, né? Porque se não tiver anotado, eu acho que métrica para vendedor é importante em vários sentidos. Até quantas ligações você fez por dia. Porque com X ligações, com X atendimento, eu fiz tal meta. Então, vamos dobrar a meta. Vamos dobrar a meta? Então, eu tenho que dobrar o número de procedimento. Agora, crença é mais inconsciente que comportamento ainda. Agora, a crença a gente torna um pouquinho mais consciente se a gente parar com esse carinho, Daniel, que a gente falou, de parar para pensar no que eu estou pensando. Uhum. Porque os meus pensamentos são minhas crenças. O comportamento eu até consigo receber feedback de outras pessoas, porque ainda é uma coisa, Sim. né, que Pode ser que a pessoa te dê um feedback. Eu falo que feedback é a melhor coisa que você pode receber na sua vida.
Uhum. Porque é alguém de fora enxergando algo que você não está enxergando. Só que a maioria das pessoas, elas se defendem de feedback. A primeira coisa que faz, recebe feedback e justifica. Porque encara feedback como crítica. Como crítica. Crítica é uma coisa... E crítica também não é ruim se você souber ouvir. Se você souber dar, melhor ainda, né? Porque tem gente que dá uns também que parecem umas patas de cavalo, que também, né? Mas existem críticas construtivas. Que é Mas a crítica construtiva não é um feedback? É um feedback, não deixa de ser um feedback. Eu acho que a crítica... Até o feedback também. Será que você sabe dar feedback? Bom. Porque não adianta eu falar assim, Leandro, seu quarto está desarrumado. Eu não te ajudei em nada. Exatamente. Só criticou. Eu só critiquei. Fez um apontamento. Chamou de bagunceiro. Você é bagunceiro, seu quarto tá desarrumado. Agora, uma coisa eu falo assim, olha, Leandro, eu entrei no teu quarto, eu tinha meia no chão, tinha um copo de água em cima da tua escrivaninha, tinha uma toalha molhada na sua cama. Então, sabe, para o quarto ficar arrumado, eu gostaria que você colocasse a meia no cesto para lavar, o copo lá na pia, e colocasse a toalha onde ela deve estar, lá no... Ou seja, eu estou dando um feedback com uma ação para a pessoa poder mudar. É muito ruim quando você não dá uma ação para a pessoa mudar. Né? Então, isso é importante também a gente parar para pensar. E você pode fazer essa análise. Você saiu de um atendimento do cliente, o que funcionou bem? O que não funcionou? Da próxima vez, o que eu vou fazer? Mas aí tem, né, alguns pontos, né? A gente precisa estar presente no atendimento para saber o que está funcionando e o que não está. Porque se eu não estou prestando atenção, eu só vou saber quando chegar o resultado, né? Estado de presença é muito importante. E uma coisa que o Jerônimo fala muito, ele fala assim, cara, não existe resultado bom ou resultado ruim. O que existe é resultado. Se você não está satisfeito com o resultado, o que você vai fazer para mudar o resultado? Na PNL a gente fala, não existe erro, existe resultado. Aí, ó. E qual é o resultado que eu tive? Foi um resultado que está sendo positivo para que eu possa bater minha meta? Esse resultado que eu tive vai levar eu a realizar esse meu objetivo aqui? Ou não? Mas eu tenho que estar nesse estado de presença. Eu acho que conversando sobre isso, né, que a gente está conversando, eu acho que o que fica presente para mim aqui é o fato de a gente precisa da parte técnica, né, saber vender a técnica que a gente vai usar, o processo, né, a pergunta, né, precisa saber influenciar, mas ao mesmo tempo precisa conseguir se enxergar, né, conseguir ter um senso crítico. Às vezes eu consigo ter isso, às vezes parece que a minha mente se desloca ali para fora, como se fosse uma quarta câmera aqui, uma quinta câmera do estúdio, olha e fala assim, tá, o que eu posso fazer agora para o episódio ficar mais interessante? E volta. Então, é tipo muito rápido, né? Eu acho que às vezes falta pro profissional, principalmente que está começando ali, é o júnior, ele está avançando, falta falta dominar a técnica, falta ter esse poder de se sentir seguro porque está se preparando bem, mas falta também o lance de se autoanalisar, de parar, falar assim, não, peraí. Não adianta ter técnica se não tiver a base comportamental junto. Eu falo isso sempre. Gente, tem que ter a técnica, mas você tem que ter o comportamental junto. Porque se você tiver só a técnica, você não chega no resultado de alta performance. Porque a alta performance, ela vai te diferenciar dos outros profissionais. Aonde? No comportamental. Eu perceber comportamento indesejado que eu tenho, crença limitante que eu tenho. E você saber lidar sob pressão. Exatamente. Quantas pessoas têm todo o conhecimento? Resiliência. Seleção brasileira, né? Todo mundo sabe aquele jogar lá, bola. E o resultado? Tecnicamente perfeitos. Não foi isso que fez. Não é esse o problema. Né? E a gente não aprende. Na verdade, a gente entra na escola, o que você aprende? Só Português, técnica, matemática, técnico, faculdade técnico. Ninguém te ensinou a desenvolver inteligência social, que é uma habilidade importantíssima para vendedor. Inteligência emocional é uma habilidade importantíssima para vendedor. Porque ele vai passar alegria, tristeza. Eu tô falando vendedor porque a gente está no papo de vendedor. Mas para todo mundo. Não, para todo mundo, O vendedor, ele vai passar alegria, tristeza, medo e raiva no mesmo dia. É isso aí, às vezes no mesmo período, dia. De manhã. Talvez dois juntos. Não é? E a gente aprende inteligência social, inteligência emocional, inteligência financeira na escola?
Não. Nem na faculdade. Está gatinhando agora as escolas. Socioemocional. Começando, graças a Deus, né? Porque precisa. Tem que ser matéria como qualquer outra matéria de escola. Nossa, é mais importante do que algumas que tem lá. Com certeza. Completamente. Tem matéria lá que a gente nunca usou. Nunca vai usar. Financeira eu uso todos os dias, né? Exatamente. Que faz falta, nossa Você senhora. sabe que a Milena, né, tá 8 anos, ela tá no terceiro ano, né? Antiga segunda série da gente. Uhum. E ela já tá dando trabalho, né? Eu falei assim, gente, mas imagina com 15 anos, né? Tipo, como é que vai ser entrando no colegial e tal. Aí eu fui na reunião de pais, individual com a professora, e a professora, né, mostrou o boletim, e a prova, e o que tem que fazer pra mudar e tal. E eu realmente tava ficando nervoso, né, cara? E aí, só que eu tinha me preparado pra reunião. E eu tinha algumas perguntas. Preparo. Exatamente. Aí eu virei, professor, entendi e tal. Beleza, a gente vai entrar no protocolo guerra. Se você for lá em casa, você pode falar pra Milena. Milena, o que é o protocolo guerra? Ela vai explicar. E aí eu virei pra ela e falei assim, mas professor, me conta uma coisa. Como é que é a Mi dentro da sala? Não, porque ela perde muita atenção com as canetas. Não. Tô dizendo o seguinte, como é que ela é com os amigos? Aí não, é tranquila, tal. Eu falei assim, teve algum amigo que caiu? Você sabe se ela ajudou a levantar e tal? Não, a Milena é super atenciosa, ela tem amigos, ela conversa, não sei o quê. Eu falei assim, então pra mim tá tudo bem. Aí ela falou assim, nossa pai, mas por que essas perguntas? Eu falei assim, porque eu quero saber se a Milena tá conseguindo ser uma ser humano dentro da sala, convivendo com os amigos, e sabe, tendo empatia, compartilhando e ajudando. A parte da matemática a gente vai dar jeito, a parte do português a gente vai dar jeito, fica tranquila, vamos apertar daqui, vamos apertar dali, vamos virar o jogo, mas eu escolhi essa escola por causa dessa parte socioemocional, não por causa da matemática, do português, né? Aí ela falou, pô, quem dera todos os pais tivessem essa visão. Com certeza. E o que acontece com os pais que não têm essa visão, esse autoconhecimento? Chega o boletim do teu filho, tem 10 notas lá. Uhum. Tem uma que foi ruim. Adivinha aonde ele vai focar? Aqui foi Só ali. Só no negativo. É. Ninguém vai falar, poxa, mas você tirou 9 de português, você tirou 10 de geografia. Não, vai falar, olha, você precisa melhorar. Essa nota tá ruim. Mas só para você ter uma degustação de quem é Milena, tá? Português 6 na média e matemática 5,5, né? Outro dia eu virei para ela assim e falei assim, Mi, você quer comer um brigadeiro? Olha só, protocolo guerra, né? Ela falou assim, eu quero. Eu fui e dei metade do brigadeiro pra ela. Aí ela olhou assim o brigadeiro e falou assim, ué, mas papai, por que você não me dá o inteiro? Eu falei assim, não, quem tira a nota na média, come brigadeiro na média. Aí ela, mas isso é injusto comigo. Eu falei assim, não é injusto. Quando você tirar uma boa nota, aí você come o brigadeiro. Eu falei assim, mas papai, quanto eu tirei em ciências? E abriu um sorriso assim, ela tirou 9, né? Ela abriu um sorriso assim, do tipo assim, checkmate. Olha o contorno de objeção. Você ensinou, agora você aguenta. Você ensinou, agora você aguenta. É assim. Mas Meu filho, quando era mais novo, ele falava assim pra mim, e eu ficava meio sem argumento. Eu não vou estudar. Eu falei, se você mostrar pra mim onde eu vou colocar isso na minha vida... Pior que eu tinha horas que eu ficava sem resposta. Aí você fala assim, você vai usar isso na sua vida amanhã porque tem prova. Mas olha, eu vou te contar. E hoje, eu acho que hoje, ainda mais hoje, com uma inversão um pouco de valores, está complicado fazer filho estudar. Porque se você pensar com o que aconteceu, né? Tem coisas maravilhosas na internet, mas tem coisas que não. E aí você vê uma pessoa em pouco tempo ganhar milhões e a pessoa estudar, perde a referência de valores. Por isso que também você saber a sua escala de valores é importante. Por isso que eu falo que a base comportamental até para os vendedores é importante. O que te faz sair da tua cama para vender todo dia? Porque, gente, vender... olha, é trabalhoso, é gostoso, mas... dá trabalho como qualquer outra profissão. Você vai ficar cansado, tem hora que você vai falar, não aguento mais. Só que assim, se você souber o valor que tem por trás daquilo que você está fazendo, você nunca vai parar. Por que você sai da tua cama para vender? Por quê, para quê e para quem? A hora que você souber responder essas perguntas, nada vai te parar. O seu senso de resiliência aumenta muito. Porque se tem uma competência também importante para vendedor,
É resiliência. Casca grossa. É a capacidade que você tem de se pôr de pé rápido, de você virar aquele negócio rápido. Só que se você tiver por trás... Uma vez eu falei isso no curso, a moça levantou, eu sei porque eu vendo todo dia, porque eu quero pagar a faculdade de medicina da minha filha. Sabe quando que ela vai parar? Só quando ela se formar, né? E se quiser. E se quiser. Porque daí já tem evidência suficiente. Ela já tem pegou um a manha, propósito, né? ela tem um propósito muito forte para fazer aquilo. E todo mundo tem. Só que você precisa trazer para a consciência. Todo mundo tem um propósito pelo qual está fazendo o que está fazendo. Uhum. Se você souber qual é o que te move, que são os valores. Isso. Por isso que essa referência que a gente não pode perder de valores é importante, né, Leandro? Total. E começa, assim, eu acho que começa a mapear na infância, né? Sem dúvida. E é isso aí, muito bom. Temos um baita episódio, Daniel Mestre. Baita episódio. Dava pra ficar umas 3 horas, né? Gente, se começar a falar de PNL, aí a gente não para mais. Não, eu tenho certeza que o amigo ouvinte, né, vai sair desse episódio muito mais, cara, muito maior, muito mais bem preparado, muito mais completo e acho que com muita sede de continuar também essa conversa, né? Então eu queria te perguntar, Vivi, pro amigo ouvinte que quer se conectar com você, né, qual é a melhor forma? Lembrando que eu vou deixar o link aqui na descrição do nosso conteúdo. Vai ser um prazer receber vocês no meu Instagram, @VivianeLauren. A gente pode trocar muitas figurinhas lá. E eu quero deixar esse recado, Leandro. Primeiro eu quero agradecer o convite. Vocês são queridíssimos, são pessoas que eu reverencio, tenho assim muita admiração pelo trabalho de vocês, pelo tanto que eu gosto de vendas e por tanto carinho que vocês têm com essa profissão. E eu quero deixar assim, uma mensagem para a pessoa que está escutando a gente, sair daqui pensando assim, amanhã no que eu posso ser melhor do que hoje? O que eu posso fazer? Que comportamento eu posso melhorar para que eu possa ser um vendedor de alta performance? Para que eu possa ser um vendedor de excelência? Todo mundo pode. Se veio na tua cabeça agora, mas eu não sou, eu não posso, já vamos mudar essa crença. Uhum. Todo mundo pode. Se uma pessoa bate meta, se ela passa, você também faz. Você só precisa saber estratégia, você só precisa mudar comportamentos, reforçar crenças possibilitadoras, aí você chega lá. Deixa o podcast pra galera também. Vou deixar o meu podcast. Eu tenho um podcast que chama Café com PNL. A gente está no Spotify e também no YouTube. Lá a gente fala muito sobre comportamento humano, que é o assunto que eu mais amo falar. Incrível, Vivi. Obrigado pelo convite. Fica tranquilo que a gente vai deixar todos os links aqui. Então você que está nos ouvindo, tem um link aqui na descrição para facilitar. Não precisa parar o carro, né? Para entrar agora, você pode fazer isso depois em segurança. Obrigado pela participação. Foi um prazer receber você aqui. Prazer foi meu de estar aqui com vocês sempre. Muito Show bom. de bola. Obrigadão, Vivi. E para você que ficou aqui até o final desse episódio com a gente, manda para nós críticas, sugestões, xingamentos, sugestão de pauta, sugestão de convidado. Esse podcast é feito de vendedores para vendedores, então a participação de vocês é super importante. Exatamente. E você que está nos ouvindo no Spotify, no Apple Podcast ou em qualquer agregador de podcast, aproveita para se inscrever no nosso canal. Você está aqui no YouTube, então faz o seguinte, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e aproveite para continuar estudando vendas com a gente. A gente está colocando 2 vídeos aqui na lateral para ajudar você a continuar na sua jornada. Tamo junto, um forte abraço, boas vendas e sucesso!